o mic conversar comigo. Então, qual que é o problema que a gente tem, né? Se a gente vê esse gráfico, a gente já enxerga aqui algumas discrepâncias entre essas áreas. Estou falando aqui de áreas ali muito focadas também em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que a gente chama de STEM. Então, o que aconteceu com as mulheres na parte de computação? Porque houve um crescimento bem expressivo, mas se a gente notar que em 1980, 1985, teve essa queda aqui em ciência da computação que não teve uma recuperação aqui, pelo menos até 2010, aqui a gente analisando, né? E o que deixa isso um pouco mais intrigante é que, se a gente vê um pouco na história, a gente teve mulheres criando coisas que são gigantes, que a gente usa hoje de forma expressiva, a gente até nem percebe que a gente está usando, de tanto que está inserido no nosso dia a dia. Então, se eu falo ali, por exemplo, da criação do primeiro algoritmo, a gente tem a Ada Lovelace, que é uma das figuras mais importantes aí, que ela conseguiu criar uma sequência numérica que deu origem ao primeiro algoritmo. A gente tem a Hedy Lamarr, que foi a pessoa que, em uma conversa ali com um colega, ela percebeu que, mudando as frequências, acho que ela estava falando sobre um piano, alguma coisa, algum outro instrumento, se você interagir com as frequências, você consegue garantir um campo de conexão que você mina o inimigo de conseguir interceptar essa conexão. E isso, ela começou a pensar e dar origem ali do Wi-Fi, que é uma coisa que a gente usa hoje, que se a gente não chega num lugar e a gente não pede senha do Wi-Fi, tem alguma coisa estranha. E a Grace Hopper, que ela foi a pessoa que criou ali o Flowmatic, que é basicamente o que a gente chama do COBOL hoje em dia. Alguém aí já usou COBOL ou sabe o que é o COBOL? Levante a mão só para eu entender aí com quem que eu estou conversando aqui, se são pessoas que trabalharam com tecnologia e se entendem do COBOL. Mas assim, o que eu quero trazer aqui, é muito estranho você ver uma imagem dessa e analisar que a origem da tecnologia, ela envolveu muitas mulheres, né? E eu gosto muito dessa frase porque ela fala o quê? O valor da educação STEM, né, que é o que eu comentei, Science, Technology, Engineering e Mathematics, para meninas não é enfatizado na sociedade como um todo. Ainda temos estereótipos que colocam a arte nas mãos das meninas e os temas de STEM nas mãos dos meninos. As meninas devem ser encorajadas a experimentar coisas novas, deixá-las experimentar mais e deixá-las muitas vezes fracassar na escola. Na família e fora dela, devemos trabalhar ativamente para quebrar preconceitos. Quem trouxe essa frase foi a Matangi Sri, se eu não pronunciei errado, que ela é VP de Data Science da Gojek, que é uma empresa muito famosa no exterior. E o que eu queria trazer aqui é o seguinte, essa frase que é muito importante, que esses estereótipos, se a gente pesquisa por profissional de TI no Google, hoje aparecem algumas imagens de mulheres trabalhando como computador ali, né? Só que antes, isso era algo muito difícil de aparecer. Então, se você pesquisasse profissional de TI, você veria majoritariamente homens, estes homens brancos, e isso faz com que, se você acaba não vendo que você é representado naquilo, é como se isso distanciasse de novas pessoas entrarem naquele escopo, né? E isso pode também justificar o porquê que tanta queda aconteceu desde que a gente teve aqui em 1980, porque isso mescla muito com a popularização do computador, com propagandas que dificilmente aparecia a figura da mulher nessa propaganda. Então, acaba que a gente distancia esse público da tecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem mais mulheres que estão participando dessas ações e isso encoraja para que coisas como a empregabilidade, esse gap não exista de forma forte, a retenção. Muitas empresas têm muitas iniciativas de colocar mulheres, incluir mulheres, então, vagas para mulheres. Essas iniciativas, elas são interessantes, né, contanto que, após a entrada dessa pessoa, a cultura, que é o terceiro ponto, não atrapalhe, né, a sua permanência. Então, se você estiver em um lugar que tem uma cultura extremamente machista, não importa se você teve uma iniciativa de inclusão, porque aquilo vai sair por água abaixo. A parte também da representatividade vai muito de encontro com posições de liderança.
Então, a gente vê, às vezes, várias vagas de mulheres sendo preenchidas. Só que essas vagas, se você for ver, muitas empresas abrem muito para cargos de júnior, pleno, e de sênior para frente, você vê que tem um gap muito forte. Ainda mais se você for falar de CEOs, de founders, e de CTOs, CDOs, etc. Então, há um gap muito grande nisso. Ainda as pessoas estão tentando cobrir. A parte salarial diminuiu muito esse gap, mas ainda assim temos cargos que, quando você compara um homem e uma mulher no mesmo cargo, eles têm discrepância salarial, né? Então, esses gaps eles ainda existem e há várias iniciativas de várias empresas que estão tentando diminuir isso. Eu vou falar agora um pouquinho da minha trajetória, né? Então, aí vocês vão ver a raposa em alguns momentos, e ela significa ali o Explica-me. Eu sou criadora de conteúdo no Explica-me. Por que a raposa? A raposa, ela para mim significa adaptabilidade. Então a raposa, se você pesquisar no mundo animal, ela é um dos animais que mais se adaptam no ambiente que eles estão. E isso é muito do que o profissional de TI é. O profissional de TI que ele tem sucesso em sua carreira, ele se adapta a frameworks novos que surgem a cada minuto. Ele se adapta a projetos novos que ele não tinha o know-how anteriormente. Ele se adapta a tecnologias que ele não tinha estudado antes. Então, às vezes você está familiarizado com C# e você tem que entregar um projeto em Java. São duas linguagens de programação diferentes, mas você, como profissional, você acaba se adaptando ali a isso. Então, isso, para mim, é uma das coisas que mais se assemelha ao que o profissional de TI é. Hoje eu trabalho como Data Product Manager na CIT, então é como se a gente juntasse a área de produtos com a área de dados e tentasse criar um produto que ele leve em consideração toda a parte de dados que existe atualmente para conseguir criar métricas que vão levar esse produto a ser bem sucedido. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC e atualmente faço mestrado na Unicamp e sou premiada como Microsoft Most Valuable Professional em inteligência artificial pela Microsoft. E também premiada pela Google como Google Developer Expert em Machine Learning. Então, vamos falar sobre minha trajetória. Eu não sei quem daqui participou dessa fase, mas em 2005 foi quando eu consegui meu primeiro computador. E meus pais me deram meu computador para me ajudar nas tarefas de escola, porque os alunos eles estavam começando a entregar as tarefas digitadas, né? E eu estava lá tendo que fazer tudo relatório à mão, então isso ia me ajudar a ter maior produtividade até nos meus estudos. E também alguns softwares poderiam me ajudar a conseguir entregar as tarefas e ajustar ali, ter maior eficácia no que eu estava fazendo. Só que, obviamente, eu como uma criança que era, eu instalei vários bichinhos virtuais, né? Então, assim, esse aqui é o do Traquinas, eu não sei quem conhece isso aqui, mas aqui um bichinho virtual que eu adorava muito, porque engraçado que meus pais só deixavam usar o computador de sábado e domingo, e esse bichinho tinha que ser alimentado diariamente, então eu tinha que entrar no site do Traquinas, ir lá, alimentar esse bichinho, e aí eu saía. Só que ele morria, né, porque deu domingo, segunda-feira, eu não podia entrar no computador, porque eu ia viciar. Então é legal, porque hoje eu trabalho com o computador todos os dias, né, então, olha só que discrepância. Mas vamos lá, então. E olha que interessante, ele morria na segunda-feira, né? Então passava todos os dias. Sábado eu criava um novo bichinho, alimentava ele. Domingo eu podia alimentar também, porque eu podia mexer no computador. Segunda-feira ele morria. Eu fiquei nesse ciclo assim por muito tempo, mas eu achava interessantíssimo. E depois eu criei o Neopets. Neopets era um outro site que esse aí não morria todos os dias se eu não alimentasse ele. Ele aguentava ali vários dias sem comer. O carinha é resiliente aqui. Só que, olha que interessante. Isso aqui tinha uma interface. Esse bichinho aqui, ele tinha uma página. Então, você conseguia customizar essa página. E eu entrava em alguns sites dos bichinhos, das outras pessoas. Eu achava magnífico. Quando elas mexiam o mouse, saíam várias estrelas do cursor. Então, movia a setinha do mouse e saía várias estrelinhas. Eu achava aquilo interessantíssimo. Hoje eu não acho, mas naquela época era fantástico. E aí eu fui pesquisar como que eu fazia para colocar essas estrelinhas. E eu vi que isso aí tinha uns bloquinhos ali, com várias letras que para mim não fazia sentido, mas eu copiei, colei e funcionou. Então, em 2005, eu já estava com uns 10 anos por aí, eu estava com essa idade, eu estava programando em JavaScript sem saber, e HTML.
Porque eu apliquei aquilo na página. Para mim, eu estava customizando a página do meu bichinho, a casinha dele. Mas, na verdade, eu estava programando sem saber. Em 2011, eu estava um pouquinho mais velha, né? Aí na escola ali era tipo. Era como se fosse o 8ª série, ensino médio. O que eu estava fazendo nessa área? Aí eu comecei a curtir, eu acessava o YouTube para ver softwares e tudo mais. E eu comecei a mexer, me aventurar em edição de vídeo. Por quê? Nessa época, os professores começam a solicitar vários trabalhos que você vai fazer em grupo para editar, para gravar aquelas metas de leitura, que é o que cai no vestibular geralmente, né? Então, você às vezes pode fazer aqueles livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Você acaba obtendo esse conhecimento fazendo alguns teatros, e aí você tem que gravar isso. Mas eu gostava de editar esses vídeos, colocar erros de gravação no final, porque às vezes demoravam mais do que o próprio conteúdo. E aí eu comecei a usar Sony Vegas, eu comecei a usar Movie Maker. Eu usei primeiro o Movie Maker, depois eu fui lá no Sony Vegas, né? E eu comecei a entender, pesquisar mais, e amava editar mais do que aparecer de fato nesses vídeos. E aí não deu outra, né? Quase deu, na verdade, porque quando eu estava fazendo o ensino médio, o que acontece? Eu entrei em 2012 para fazer o ensino médio, e eu entrei numa escola que você tinha que fazer, ela era pública e você tinha que fazer uma prova para passar nela, né? E eu lembro que ela era uma das mais difíceis ali da cidade, mas eu consegui passar. Só que eu queria, o primeiro ano dessa escola, se eu não me engano, ele é você faz apenas o ensino médio, e no segundo ano você pode determinar se você quer fazer um curso de extensão também. Era um pouco complexo porque o período ali de estudo era das 7 até as 12h30, se eu não me engano. Então, quem quisesse fazer o curso ia ter que ficar das 13 até as 18h15, 18h45, 18h30. Então, eu ia ficar o dia inteiro lá, ia, voltava de busão, às vezes perdia o busão, mas eu queria fazer isso. Mas eu estava em dúvida se eu fazia técnico em edificações, que era um dos cursos, ou se eu fazia técnico em informática. E aí, com essa indecisão, eu estava trocando uma ideia com os meus pais e falaram assim que eles acreditavam que podia ser que o TI fosse o futuro. Naquela época, a engenharia civil estava bombando, mas nos anos seguintes teve uma boa caída. E meio que meus pais preveram assim o futuro, porque TI realmente bombou de 2012 para frente, né? Já estava numa crescente, mas eu segui o que eles falaram, por quê? Eu, de fato, curtia muito TI, cara. Eu comecei a programar cedo, sem saber, e gostava disso. Então, eu entrei em TI, mas eu achei um pouco estranho, porque a parte de TI, ela começou com 40 pessoas, diminuiu, isso foi para 30, menos de 30 até, e mulheres começou com umas 10, terminou com 3, que era meu grupo, na verdade, de TCC. Então, assim, foi um negócio que ninguém solta a mão da outra ali para conseguir terminar o TCC, mas eu percebi que estava estranho aquilo ali, porque que tantas meninas saíram, e eu enfrentei muitas situações difíceis, né? Aqui é o Wise Eyes, que foi o aplicativo que eu desenvolvi como TCC, mas esses 3 pontinhos aqui foram muito difíceis, né? Porque o que acontece? Eu sofri muito machismo nesses tempos. No técnico, eu comecei a sentir que, por eu ser uma das únicas mulheres, eu enfrentava umas situações um pouco constrangedoras perante os homens que estavam lá. Eu comecei a mudar a minha forma de me vestir, eu comecei a mudar a forma que eu falava, eu comecei a tentar engrossar a minha voz para ver se eles me respeitavam. E isso foi uma coisa que me fez me sentir muito mal. E até hoje eu sinto os efeitos disso, mas foi o que eu consegui me fortalecer ali para continuar nesse curso. Mas não foi nada simples, porque eu senti que eu mudei um pouco por conta desses fatores que não deveriam existir, né? E aí o Wise Eyes foi um aplicativo, que ele é um aplicativo para celular, que ele foi feito em parceria com a Associação dos Surdos, onde eu percebi que quando você tem que fazer um TCC, me incomodava um pouco a ideia de criar uma monografia e aquilo ficar numa estante na biblioteca. Eu queria criar algo que, poxa, fosse ser útil, né? E eu tava com aquela ideia de criar uma startup e tudo mais. E aí eu criei algo que fosse realmente gerar impacto.
E aí eu pensei assim, poxa, qual que é o problema que a gente pode resolver? Porque, na verdade, as melhores ideias, elas vêm dos piores problemas que a gente tem. Então, o Wise Eyes, ele veio para tentar solucionar algo que me incomodava, que era, quando a gente fala que a gente quer aprender uma nova língua, a gente nunca fala que a gente quer aprender a língua de Libras. A gente fala que a gente quer aprender inglês, espanhol, mas Libras nunca é citado. Uma boa parte da nossa população brasileira, ela faz parte dessa gama que é surda. Então, eu gostaria de ter alguma forma de conseguir ajudar essas pessoas e também me ajudar que eu não me sentisse constrangida quando me deparasse com alguém surdo e que fizesse o uso do Libras e eu não conseguisse falar com essa pessoa, interagir com ela. Então, o Wise Eyes, ele foi para isso. Ele estava sendo usado, inclusive, para auxiliar nas aulas dessas pessoas e de um professor que dá aula de Libras nessa associação. E ele concorreu como finalista na FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Então, eu tive um stand lá onde eu falei sobre o Wise Eyes e eu fiquei bastante impactada com como a tecnologia pode influenciar as pessoas. E isso me incentivou ainda mais a continuar no Centro Palácio Souza também, mas indo agora para um tecnólogo em ADS. E, novamente, esses 3 pontinhos, eles escondem muita coisa, porque eu tinha o sonho aqui de ir para a Unicamp. A minha escola, né, onde eu estava estudando, ela, no caso, ela enfatizava muito a importância da educação pública, né, então eu ficava muito pensando que eu queria ou ir para a USP ou para a Unicamp, mas tem um programa chamado Unicamp Portas Abertas, que quando eu fui nele, eu tive a oportunidade de entrar no Instituto de Computação e ver como que funcionava aquilo. E eu, nerd que sou, fiquei apaixonada. Era eu no meio de um monte de asiáticos, assim, e aí era só eu de mulher naquela sessão, eu ficava, caraca, quero entrar aqui, eu quero estudar nesse lugar lindo, cheio de árvores, com professores gigantes, né? Mas eu não passei por uma questão. Então, o errar uma questão me impediu de conseguir entrar na Unicamp, na graduação. Isso me impactou por uma semana, eu senti que eu tinha falhado miseravelmente em tudo que eu tinha feito até agora, porque para mim tinha virado um sonho entrar no Unicamp. Mas eu fiz um tecnólogo na FATEC. A FATEC também é uma faculdade que ela é pública. E embora seja um tecnólogo, nesses 3 anos eu aprendi muitas coisas. Inclusive foram coisas que me deram base para decisões que eu tomei hoje, né? Então, ainda não sobre esse tecnólogo em ADS, foi lá que eu descobri a minha paixão por palestrar, porque teve um professor, lá tinha cursos de monte, é uma coisa que eu até indico para vocês. Se vocês têm a oportunidade de entrar numa faculdade e tiver um curso de Arduino, façam. Se você tiver a oportunidade de fazer um curso de extensão que a faculdade está oferecendo, faça, aproveite todas as oportunidades que tiver. Foi assim com cursos que eu tive lá de Android, cursos de mainframe, cursos, inclusive, que foi o que é mais impactante, que é o de Arduino. Arduino, comenta aqui no chat se alguém sabe o que é Arduino, só dá um ozinho assim com a rapidinho aqui. Só para fazer uma observação, eu acho que o chat tá desativado aqui. Eu fui tentar comentar e não tava dando para escrever. Só. O chat não está disponível. Agora tá liberado. Agora sim, obrigada. Arrasou. Então agora é assim, Raspberry Pi. Não, a galera é profissional. Eu tô pedindo para vocês comentarem se são profissionais. A aula aqui é de vocês. Então, eu comecei com Arduino. Aí eu lá tava mexendo com resistores, queimei o dedo, foi aquilo, né? E o que mais impactou foi que eu fiz esse curso. Foi difícil para mim, porque eu não sou aquela pessoa da eletrônica. Mas no final o professor falou assim, Mica, a gente vai ter agora a próxima sessão desse curso. Você quer ensinar os outros como você aprendeu? Meu, isso parece muito simples. Parece que é muito irrisório, assim, o que ele falou. Mas isso mudou totalmente o curso da minha vida. Tipo, porque depois que eu fiz teve o Arduino Day, né? O Arduino Day é um dia onde pessoas que não têm familiaridade ali com o assunto, ou têm, mas é um curso aberto, assim. É um dia onde você vai falar sobre Arduino, vai ter várias aplicações com Arduino e tudo mais. Então, é aberto à comunidade. Teve o Arduino Day.
Não era um desafio simples, porque eu não sabia o nível de conhecimento das pessoas que estavam lá. Mas eu sabia que algumas já eram iniciantes e algumas já eram avançadas. Então, eu tive já um primeiro desafio, que era como nivelar a comunicação e fazer com que não importava o nível, as pessoas me entendessem. E eu achei isso mágico. Assim, eu lembro que eu terminei o dia, eu falei assim, cara, é isso, eu adorei o que eu fiz. A galera entendeu, foi lá, me chamou, conversou. Eu amava quando eles levantavam a mão, ia até a mesa, a gente resolvia lá, um queimava o dedo, outro também, e funcionava, acendia o LED. Não, acendeu o LED, ficou vermelho, para mim era tudo. E aí a gente ficou super animado, e eu falei assim, cara, realmente, professor, eu acho que foi isso que iluminou, assim, a minha trajetória e me fez pensar que você poder transmitir uma mensagem para o outro e esse outro receber essa mensagem, conseguir aprender, subir algum degrau com isso, para mim é realmente um propósito da minha vida, né? E aí foi quando, no primeiro semestre, que assim, eu entrei na faculdade, eu queria já trabalhar. Porque eu falava, cara, já que eu tô num tecnólogo, né, que ele tem muito aquela pegada de você conseguir entrar no mercado, eu queria entrar no mercado, eu queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, conseguir ajudar meus pais. Então, logo no primeiro semestre, consegui um estágio. Esse estágio, foi ministrado ali pelo professor da faculdade. Ele tinha uma empresa e foi quando eu tive uma das experiências que foram mais abrangentes, assim, na minha vida, porque eu, que não tinha conhecimento com interação, assim, eu tinha feito algumas palestras, né, mas eram exclusivas à comunidade. Eu me vi num cenário onde eu tinha que fazer entrevistas com usuários, coletar requisitos, entender eles, desenvolver, testar o meu código, deployar isso em produção e corrigir os bugs. Eu fiz todo o cenário ali de um desenvolvimento de software. Isso me deu muita base para o que eu ia fazer depois, foi bastante desafiador, mas foi onde eu aprendi muito, né? Então, eu saí de uma situação onde eu não tinha experiência para uma que eu criei uma casca muito grande para conseguir lidar com os diversos desafios. E antes de ir para o segundo estágio, eu queria falar aqui que eu passei por uma dificuldade muito grande nesses pontinhos que estão aqui. Porque, como eu falei para vocês, o tecnólogo, na FATEC funcionava assim, eles tinham 2 anos que era à tarde e 1 ano à noite, porque eles previam que você ia conseguir um estágio apenas no 3º ano. Então, para facilitar que você conseguisse trabalhar durante o dia, eles passavam para a noite. Mas o que pegou para mim foi que eu já era aquela pessoa que queria trabalhar o quanto antes, eu comecei a trabalhar logo no primeiro semestre, só que era tarde. Então, o estágio que consegui, ele foi de manhã, era das 7 às 12h30. Só que a faculdade começava às 13h. E vocês acham que eles eram perto um do outro? Não, era um aqui, o outro do outro lado da cidade. E eu não tinha carta, né, eu tinha 17 anos, eu tive que usar o transporte público mesmo, mas isso foi por muito tempo. E o que era complicado é que esse ônibus que fazia esse trajeto, neste horário, ele era um dos mais lotados. Quando eu não conseguia entrar, eu tinha que esperar um outro e eu só tinha meia hora. E o pior de tudo é que ele fazia várias paradas, então não era um trajeto de meia hora, eu chegava sempre atrasada. Mas isso, a gente não está contando o comer, né? Porque era no meio do dia, eu não almocei até as 12h30. Eu saí do estágio, eu tinha que ir para o trabalho, eu só contei o transporte. Muitas dessas viagens eu comi durante o trajeto. Então eu pegava a marmita e eu sentava ali no ônibus, quando não era sanfona, né? Porque eu tinha que ficar lá na sanfona de pé, lá tentando equilibrar o talher, e comia dentro do ônibus. Foi uma fase um pouco complicada, as pessoas me olhavam com um olhar um pouco difícil. Eu me senti mal muitas vezes, mas eu sabia que aquilo ia ser temporário. E até teve uma fase que não deu para suportar mais essa parte, porque os professores não estavam mais querendo que eu chegasse atrasada. Então, por conta de algumas situações desse tipo, meus pais, eles me ajudaram. Minha mãe, ela saiu do trabalho que ela estava, e ela tinha carteira, e ela conseguia me buscar do estágio de carro e me levava até a faculdade. Então, eu chegava um pouco mais cedo. Mas, novamente, eu sou muito grata a ela, porque ela abdicou do seu trabalho para conseguir me dar uma situação um pouco mais favorável para conseguir cumprir meus estudos.
Em segundo plano aqui, eu tive um estágio, aí eu saí da startup, fiquei ali nela em alguns meses, e entrei ali na financeira. Aí foi uma parte muito bacana, porque eu comecei a trabalhar com APIs, comecei a trabalhar com C Sharp, que foi a linguagem que assim, eu mais curti trabalhar antes de Python. E foi uma coisa que eu aprendi muito. Por quê? Para entrar nessa financeira, eu tive que fazer um teste. E esse teste fez algumas perguntas que eu não fazia ideia. Eu sempre fui aquela pessoa que, se você tem alguma pergunta dissertativa, onde você pode escrever, né, não aquelas que você faz xizinho, as múltiplas escolhas, a dissertativa. Se eu não sei o que escrever, eu sou aquela pessoa que coloca qualquer coisa, tenta até o último, assim. Porque às vezes o meio certo você consegue, né? E aí eu sempre tentei fazer isso. Só que teve a primeira vez na minha vida que eu não consegui fazer isso foi na prova desse estágio aqui. Por quê? Ele me perguntou o que é SOLID. SOLID é um acrônimo usado. Hoje eu falo porque eu sei, né? Porque eu fiquei tão traumatizada por não saber responder. Eu cheguei em casa chorando, falei assim, cara, como assim? Eu não consegui usar aquele meu truque. E eu não soube responder. E é uma forma de você utilizar esse design pattern para você garantir aplicações que sejam resilientes, que tenham até responsabilidade única em alguns métodos, né? Então, é bem interessante, recomendo que vocês vejam, para criar um código mais limpo. Mas eu não respondi. Aí eu entreguei a prova, falei assim, cara, não passei, vou mandar o currículo para o próximo. Mas eu recebi depois uma ligação telefônica, falando assim que eu podia ir lá no lugar do RH que eu fui aprovada. Eu não acreditei, porque eu estava muito animada, porque eu falei assim, se eu passar, né, se assim, em último caso eu passar, eu vou aprender muito, porque se na prova eles pediram isso, imagina como que é o dia a dia. E aí, no primeiro dia, me perguntaram, o arquiteto me perguntou, o que você achou da prova? Aí eu falei assim, eu me senti um fiasco, porque eu não consegui usar o meu truque. Aí eu lembro que ele falou uma coisa que me marca até hoje. Ele falou assim, então, qual pergunta que você não conseguiu responder, que você se sentiu assim? Aí eu falei, o que é Solid? Aí ele me falou, o que me marcou, né, que foi, então pega aquele banco ali e põe aqui do lado da minha mesa, que eu vou te explicar agora o que é. E quando ele falou isso, eu falei assim, puta merda, eu quero ser uma líder quando eu puder ter a oportunidade de como essa pessoa está sendo. Porque ela está me motivando e eu fico muito balançada quando eu falo isso, porque para mim foi muito impactante. Ele sabia que eu tinha uma dificuldade e ele obteve todos os meios ali para me ensinar aquilo naquele momento, né? Então, para mim foi muito incrível. Aí, em 2017, eu fui efetivada como dev pleno nessa financeira. Então, eu saí de estagiária para dev pleno direto. Para mim, eu falei assim, caraca, que da hora, mentira. Fiquei muito animada com esse avanço e tava lá admirando as APIs, JWT, segurança. O check-in era bizarro, galera, porque quando eu ia fazer um check-in, não era tão simples igual a gente tem hoje. A gente, às vezes, tem até check-in em produção, dependendo do tipo de desenvolvimento de software que você está usando, design pattern ali dependendo do sua estrutura de CI/CD. Aqui o check-in era assim, a gente chamava o arquiteto, aí ele sentava do seu lado, e aí ele perguntava, por que você está usando esse método strings null or empty, ao invés de fazer igual, abre e fecha aspas, o que isso está melhorando, em quantos milissegundos o software. Então, perceba que é um if simples, mas ele me fazia pensar de uma forma que eu tinha um cuidado muito grande com aquela linha de código. E se você for pensar, o nosso padrão de código, o nosso software, ele realmente é construído de muitas linhas de código. Se você não tiver cuidado com cada uma delas, a sua solução não se torna escalável e muito menos ela vai ser barata, né? Então, ele me ensinou a pensar que a gente tem que começar a pensar no custo durante o desenvolvimento da codificação mesmo, não só quando você vai criar uma classe, vai criar o recurso e tudo mais. Oi, Jaci, fala aí. Jacilene levantou a mão, você quer falar, Jacilene?
Eu não tô te ouvindo. Cadê ela? Acho que ela... Você tá ouvindo ela, Gás? Eu não estou ouvindo. Não. Sim. E se você levantou a mão sem querer, também tá tudo bem. Às vezes eu faço isso. E aí foi bastante bacana mesmo essa experiência. E depois dessa experiência, eu tive a oportunidade de ir também para uma outra consultoria. Aqui eu trabalhei num produto que ele era dessa financeira, né? Então era um produto focado ali na parte de finanças. E nessa segunda eu estava numa consultoria. Qual que foi a diferença? Quando você tem um produto aqui, você acaba ficando muito especialista naquele produto. Isso é ótimo porque você acaba tendo dentro de casa a oportunidade de você selecionar as features que vão fazer parte desse produto. O diferente aqui na consultoria, legal, é que você trabalha em múltiplos projetos, então você tem vários conhecimentos diferentes de diversos produtos, mas você tem um pouco menos de liberdade para ditar quais são as features e quais são as coisas que você vai adicionar ali, porque geralmente isso vem dos clientes, que são diversos também, né? Então, trabalhei aqui muito no ramo da educação, de seguros, trabalhei também na parte de finanças, então, assim, foi bastante amplo aqui. E uma coisa que é legal, que aqui eu estava usando o C# e eu estava usando o SQL. Aqui eu estava usando o C#, JavaScript, TypeScript, Polymer, Java, usei Delphi aqui, usei COBOL também, usei várias linguagens, dependendo ali da necessidade, mas o SQL estava aqui, o SQL estava presente em todas. Eu estava fazendo umas procedures gigantescas, achando que eu estava arrasando, e eu estava aprendendo muito, 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 muito mesmo. Então, minha base SQL, ela veio diferente do que as pessoas acham, que foi quando eu comecei a trabalhar com dados. Minha base maior do SQL veio quando eu estava trabalhando com desenvolvimento web, né? E, antes de vir para cá, vou voltar aqui. Quando eu estava nessa consultoria, o legal é que aqui, ó, desde o tecnólogo em ADS, eu comecei a me interessar muito por palestras, como eu comentei com vocês lá no início. E foi quando eu pensei que, para você obter mais informações sobre palestras, para você conseguir obter mais conhecimento, a maioria das coisas aconteciam lá na capital, lá em São Paulo mesmo. Então, foi quando eu comecei a me inscrever em meetups, a participar de comunidades de mulheres em TI, comunidades de compartilhar conhecimento técnico. E esses encontros, eles eram lá nessas outras empresas, né? E o que acontece foi que eu trabalhava até às 5 horas da tarde, e aí eu pegava um cometa mesmo, que é um ônibus, às 5h30, então saía correndo, pegava tudo bem, Jaci, eu até comentei, poderia ter sido isso que aconteceu mesmo. Ô, Gás, como a gente tá com tempo, tá tranquilo? Falta mais um pouco aqui para mim. Beleza. E aí eu saía do trabalho correndo, pegava um pão com carne moída que meu pai gentilmente preparava para mim, comia ele durante o trajeto, pagava o ônibus, né? E aí chegava lá, era umas 7 horas em São Paulo, assistia palestra e voltava, chegava aqui 1h da manhã. Então eu pagava mesmo do meu bolso para conseguir entender como que funcionava as coisas em São Paulo. Para mim era um sonho, né? Poder trabalhar num lugar cheio daqueles vidros, sabe, da Faria Lima. Eu tinha aquela vontade quando eu era menor. E olha só que interessante, né? Teve alguns tempos que, apesar de eu estar fazendo todo esse corre, eu chegava em algumas empresas, e teve uma que me marcou muito, porque eu cheguei um pouco atrasada porque estava chovendo. Era uma sexta-feira e o meetup tinha sido marcado. Só que eu cheguei lá 7h15 na empresa, um pouco molhada ali, porque eu vim correndo, era na Oscar Freire, saí correndo da estação de metrô, aprendi a andar de metrô, para mim foi muito difícil, até hoje eu me perco, mas eu não fui permitida de entrar, porque eu tinha chegado 15 minutos depois que iniciaram a gravação do meetup. E isso me marcou muito, porque eu paguei do meu bolso, eu tava chovendo, sofri um corre danado, e tive que voltar para casa, sem poder assistir algo que eu tinha basicamente pago para ver, sabe? Então, aquilo foi muito impactante,
mas foi uma das experiências só para mostrar que nem tudo são flores, né? Às vezes você faz um corre gigantesco, mas aquilo não é 2 horas de trajeto, né? Contando metrô, contando busão, contando você nem ter jantado, mas às vezes não tem um retorno que você espera. Então, é muito difícil algumas coisas quando você está tentando começar na área de tecnologia para você conseguir ter esse conhecimento, né? E eu estava palestrando, eu comecei a participar de meetups, aí alguns lugares começaram a me chamar para palestrar, né? Porque eu comecei a compartilhar meu conteúdo no LinkedIn, eu falava, galera, hoje eu fui em tal lugar, foi muito legal. E muitas pessoas não conseguiam ir nos eventos. Pessoas, às vezes, que por conta da parte geográfica, elas não tinham acessibilidade, né? Não era acessível esses eventos. Então, o que aconteceu? Essas pessoas, elas estavam obtendo mais conteúdo, elas queriam que eu falasse um pouco mais sobre esses eventos. Eu comecei a compartilhar e também comecei a palestrar nesses eventos. Tomei coragem e comecei a falar. E aí, a empresa que eu estava nesse momento, ela foi chamada para patrocinar um evento chamado Xamarin Summit. O Xamarin Summit é um evento mais focado ali em tecnologias mobile, né? Então, você faz basicamente o Xamarin é mais responsável por, você desenvolve um código que vai funcionar tanto em iOS quanto em Android. Então, isso era muito bacana para mim. E eu tinha feito, lembra, né? O Wise Eyes, ele foi um aplicativo para celular e eu tinha usado o Xamarin. E no Tecnólogo, em ADS, apesar de eu não ter entrado em detalhes, eu também fiz um aplicativo que se tornou uma startup. E eu também usei Xamarin para ele. E então a empresa que eu estava falou assim, ó, viu, Mica, é o seguinte, a gente como patrocinador tem alguns slots que a gente pode levar pessoas nossas para falar nesse evento. Você que gosta aí de falar nesses eventos, você tá animada para falar? Aí eu falei, tô. Só que assim, a última vez que eu mexi em Xamarin parou aqui, ó. Sabe, 2017, que foi quando eu finalizei o Tecnólogo. Mas era bem no início. Aqui eu estava em 2018 e eu só mexi com C Sharp, assim, a vida toda até a faculdade. E aí, quando eu saí da faculdade, foi só mexi com C Sharp da faculdade para frente. Até a faculdade, eu tinha mexido com Xamarin, com C Sharp também, mas o Xamarin parou na faculdade. Então, eu falei assim, caramba, o que eu posso levar num evento que é sobre essa tecnologia em específico? E eu parei de obter conhecimento dela, né? Parei de me atualizar. E foi quando eu comecei a pesquisar e tinha um assunto muito nos trending topics, que era chatbots. Aí eu achei interessante aí o chatbot, como ele podia ajudar e otimizar o atendimento, né? Ser mais produtivo esse atendimento com as pessoas. E eu fiz um chatbot. Então, eu criei um chatbot usando uma tecnologia da Microsoft naquela época, que era você arrastar algumas coisinhas para criar o chatbot da forma que você gostava, e coloquei ele dentro de um aplicativo celular, que era o Xamarin, né, usando o Xamarin. O que aconteceu? Eu fui uma das únicas mulheres que palestraram nesse evento, e tinham várias pessoas que eram esses MVPs, né, que a Microsoft tinha premiado. Eu achava que eles eram seres à parte, eles eram diferentes dos humanos, que eles eram muito tops, assim. E eles estavam nesse evento também. Foi a primeira vez que eu pude acessar a Microsoft. Eu achei aquilo realmente a realização de um sonho. E por ser uma das únicas mulheres a palestrar, eu fiquei um pouco receosa de como que a palestra ela ia acontecer. E só tinha homens aqui. Então eu tava tipo assim, ai caramba, será que vai vir aquela metralhadora de questões e eu vou ficar desestabilizada? Mas, na verdade, foi algo muito bacana. A galera curtiu muito. Eu lembro que estava na época da Copa, eu fiz um aplicativo que era para ajudar o tratamento de queda dos jogadores, porque eles caíam muito nos jogos. Então, eu quis tentar fazer uma piadinha infame aí, mas que a galera conseguiu aprender mais com essa piadinha que eu fiz. Só que foi engraçado, porque depois que eu saí desse evento, eu percebi que aqui sou eu feliz com o evento. Antes dessa parte aqui, deixa eu avançar aqui. Aqui. Eu percebi que no evento eu usei bastante APIs, né? Então eu estava mais usando a parte de você criar um chatbot chamando uma API, que é essa interface, faz alguma coisa por debaixo dos panos e me retorna a minha resposta para eu conseguir comunicar o chatbot. Mas na verdade, se eu for entender mais o que faz essa API por trás, não é tão simples. Tem álgebra linear, tem uma matemática pesada, tem um cálculo 5, eu parei no cálculo 2 ali na faculdade,
Então, assim, não é tão simples assim. E foi quando eu comecei a estudar pesado essa parte de ciência de dados. Eu não sabia que esse era o nome, mas eu sabia que para eu criar o meu chatbot do zero, sem essas APIs, eu precisava ter uns conhecimentos a mais. E esses conhecimentos, eles iam começando a ter uns nomes que me assustavam um pouco. Era processamento de linguagem natural, isso aí era tudo bem, né? Que é essa área que estuda quando você escreve um texto, como que o computador vai interpretá-lo, né? Que é a nossa linguagem natural que você está escrevendo. Além disso, você vai indo um pouco mais para frente. Álgebra linear, geometria analítica. Isso aí eu tinha visto no ensino médio, mas eu estudei para passar, né? Aí tem estatística, também estudei para passar. O que me ferrou, quando eu vi Bhaskara, eu falei assim, Bhaskara é uma coisa que no ensino médio, você está estudando, você fala assim, ó, eu nem vou usar isso. Aí eu falei assim, mas como assim, não vou mais poder falar essa frase, eu vou ter que usar isso mesmo? E realmente eu tive que usar. Tanto é que eu falei aqui antes que eu estava numa empresa, como Neve Pleno, e eu estava estudando a parte de ciência de dados depois que eu chegava em casa, porque depois dessa palestra aqui eu queria estudar isso todos os dias. Então eu cheguei em casa, no dia seguinte eu fui lá trabalhar de manhã e tarde, depois das 8 horas que eu fazia no trabalho, as últimas 8 horas eu usava para estudar sobre esse tema, porque eu estava tão engajada. Mas ficou um tempo nisso, depois eu comecei a ficar um pouco desmotivada, porque eu entrei num dilema. Eu falei assim, caramba, eu não vou nem melhorar. Famoso Bhaskara. Eu uso até hoje. Eu uso até hoje esse negócio. Eu fiquei assim, cara, como assim? Porque eu tô estudando para algo que eu não estou aplicando, já tem um problema aí. E eu tô trabalhando para algo que eu não estou estudando. Então, em um, vou ficar desatualizada, eu não vou ser uma profissional melhor, porque eu não tô me adaptando, né, não tô me especializando. E no outro, eu não vou conseguir saber como é real daquela área, porque eu só tô vendo a teoria. Alguns projetos eu fazia, mas não era a mesma coisa que estar 100% do meu tempo focada nisso. E aí foi quando eu tive um desafio muito grande. Por quê? Eu falei lá com o meu gestor, quem quiser saber mais como foi esse processo, tem um artigo chamado Como Iniciar em Ciência de Dados no Medium, que aí eu falei um pouquinho de como foi esse processo, mas para otimizar nosso tempo aqui, teve um momento lá na minha empresa de tanto encher o CEO, a gente conseguiu olhar um projeto e ter a oportunidade de falar sobre chatbots com o cliente. E aí tinham vários vendors muito importantes, né? A chatbots tem várias soluções de big techs que são ótimas, né? E olha só que interessante, eu consegui vender esse projeto, mesmo com essas pessoas já muito famosas vendendo esses projetos, essas soluções já de chatbots. E eu consegui vender, foi minha primeira venda assim na vida de um projeto muito, muito alto de valor. Só que assim, eu era a única pessoa da empresa que gostava de dados, que estava nessa área querendo estudar mais, porque as pessoas falaram assim, cara, você está evoluindo já para virar arquiteta, porque eu já tinha sido promovida, né? Então, como sênior, o próximo nível aqui seria uma possível arquitetura. Então, eles falavam, Micaele, é muito zoado o que você está fazendo, você está mudando a sua área total, você está crescendo para algo que é muito melhor, você está indo para algo duvidoso. Foi uma pessoa apenas que me motivou a continuar no caminho de dados, porque falou assim, se você vai tentar, se der certo, vai dar muito certo, então continua nisso, porque a parte de dados pode ser que dê muito certo. E eu segui, e eu sinto que mesmo se essa pessoa não tivesse me apoiado, eu acho que eu ia seguir, porque as 8 horas que eu segui estudando, elas me motivavam mais do que as 8 que eu estava trabalhando. E isso começou a me dar indícios que eu realmente gostava da área. Então, nesse projeto que eu falei que eu vendi, ajudei, né, nesse processo de venda, as pessoas que antes elas estavam fazendo parte ali da liderança minha, agora eu estava ajudando na liderança delas, porque sobre dados era um assunto que eu tinha bastante estudo, embora não tivesse praticado tanto no ambiente empresarial, mas eu tinha já uma bagagem. Então, eu já tive uma dificuldade muito forte em como fazer com que essa barreira, né, que acaba tendo de idade e por ser a única mulher liderando ainda um time, que as coisas dessem certo.
E foi um processo muito doloroso, foi muito difícil, não precisava ter sido daquela forma, mas aconteceu. Mas acabou que a gente conseguiu entregar um baita projeto, então foi muito legal, apesar de eu ter ficado com medo no início, a minha carinha final foi essa daqui, porque os meninos depois, a gente conseguiu fazer um projeto muito interessante, focado na parte imobiliária, e eu gostei muito, muito do resultado. E foi um projeto que a gente usou redes neurais, a gente usou várias coisas e técnicas que para mim também eram novas, então eu estava aprendendo enquanto eu fazia todo aquele processo. E aí, né, em 2019 eu estava como Data Scientist nessa empresa. E o que eu desbloqueei aqui nesse meio tempo foi o Instagram, porque o Instagram, o que acontece? O Instagram foi quando eu tava publicando essas coisas. Eu falei assim, caramba, as pessoas estão gostando do que eu tô falando no LinkedIn, eu vou trazer para o Instagram. Então, comecei a falar dos eventos que eu ia, comecei a falar das palestras que eu dava, que às vezes não era nem sobre ciência de dados ainda não, viu? Era sobre C#, sobre boas práticas de web, sobre branding, comunicação. Então, eu tava falando mais sobre desenvolvimento web. Eu não conhecia dados ainda, né? Aí, depois do Amani Summit, era só data, eu só queria falar de dados. Aí foi quando eu comecei a publicar mais no Instagram, mas nunca pensei que aquilo pudesse se tornar como eu lido hoje com o Instagram, né? E aí, em 2019, eu estava nessa pegada de dar muitas palestras e compartilhar conhecimento, porque aquilo foi quando o meu professor me falou, me tocou muito. Então, eu nunca mais parei desde daquela fase. Mas, nesse momento, eu pagava para dar as palestras, porque eu ia do meu bolso, elas eram todas gratuitas. E, de certa forma, aquilo também era muito complicado, era um processo oneroso, mas, para mim, era gratificante. Porque quando alguém mandava uma mensagem no LinkedIn para mim dizendo que conseguiu um emprego por conta daquele guidance, daquela ajuda que eu dei, aquilo não tinha preço para mim. E foi quando a Microsoft, ela me premiou como Microsoft MVP. E aquelas pessoas que antes eu tinha participado nos Amarin Summit, elas sentaram do meu lado, eu achava que eles eram seres de outro planeta, agora eu estava conseguindo ter a oportunidade de me tornar um deles. Aquilo foi muito impactante para mim, porque são poucas as pessoas que conseguem ser reconhecidas por esse prêmio. Então, para mim, foi muito, muito feliz. E eu não acreditei, eu achei que fosse ligação do telemarketing, quase não atendi. Mas era a ligação anunciando, né, o prêmio do MVP. Ainda bem que eu não tinha deixado o celular naquela regra de não atender. Em 2019, é quando eu entro na consultoria que eu estou atualmente, na CIT, que na verdade, ela foca muito na parte de estratégia. E nesse processo, eu sabia que eu não iria conseguir entrar de cara em machine learning. Meu cérebro respirava machine learning, algoritmos, essas coisas, né? Então, eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar com machine learning, mas eu tinha a oportunidade de trabalhar como data engineer aqui. E para mim, isso aí era muito legal, porque data engineer é a mescla ali de você ter a engenharia de software com a parte de SQL e banco de dados muito forte. Então, você não tem que ter tanto conhecimento de modelagem, mas você tem que ser muito bom em escalabilidade de dados, em pensar em grandes quantidades de dados, em armazenamento, como criar pipelines otimizados. Então, eu falei assim, cara, eu vou entrar nessa oportunidade, já porque eu vou poder falar inglês 100% do meu tempo. Então, vai ser um baita aprendizado. Eu adoro falar inglês, adoro ter contato com outras culturas, então ia ser muito legal. Entrei aqui, e no ano seguinte, eu recebi um comunicado da Google que eu ia me tornar Google Developer Expert também devido às minhas contribuições para a comunidade em Machine Learning. E esse aqui foi também, né, eu tenho uma sorte para achar que as coisas são spam. Esse aqui caiu a mensagem no spam. Eu fiz a entrevista aqui, você tem que fazer uma entrevista com a pessoa que ela é da Google, para ela verificar se você tem algum conhecimento na tecnologia. E aí eu fiz a entrevista, eu admirava a pessoa que fez a entrevista, eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer entrevista com esse cara, ferrou. Aí só por eu ter feito a entrevista, eu tava muito animada pela oportunidade. Mas eu fiz a entrevista, eu falei assim, não passei, não recebi o comunicado na caixa de entrada, ficava verificando a cada 5 segundos, o F5 lá, teclando igual uma doida, mas não tinha passado. Fechei o computador, fui lá fazer minhas coisas. Depois de 3 horas, eu entrei na spam, porque eu falei assim, vai que, né, aquelas, né, a esperança é a última que morre. E tava lá, o congratulations, que eu nem tava esperando.
E aí eu falei assim, não acredito, assim, foi uma sensação muito, muito feliz, e ao mesmo tempo que você até se sente, será que eu realmente mereço isso? Porque você começa a se questionar se aquilo realmente faz sentido, se você realmente merecia ganhar isso. É o que a gente chama de síndrome da impostora, né? Isso acontece muito com mulheres, mas aconteceu comigo. Eu comecei a me questionar, tipo, cara, realmente eu preciso esse prêmio realmente ele foi dado para mim porque deveria, sabe? Você começa a fazer vários questionamentos. E você esquece de todos os perrengues que você passou na sua trajetória, mas aquilo foi para mim muito gratificante. Eu não achei que eu merecia até em um certo momento, porque eu falei, é muito grande isso para mim, né? E depois eu consegui, né? Eu estava trabalhando aqui uma posição de Machine Learning Engineer, e é a pegada que eu mais curto, que eu trabalhei muito com sistemas em produção quando eu era desenvolvedor web, e você poder colocar esses modelos de Machine Learning em produção e torná-los escaláveis e garantir que eles funcionem e sejam monitorados, para mim é a pegada mais fascinante. E foi quando eu tive essa primeira oportunidade aqui, demorou um tempinho, mas eu consegui entrar nela e foi sensacional poder trabalhar nesses projetos. Eu trabalhei no projeto, inclusive, quando começou o Covid, então eu ajudei um hospital a conseguir identificar o Covid mais rápido através do Machine Learning. Isso, para mim, foi muito bacana, porque eu fazia algumas calls com os médicos pelo Google Meet, e era engraçado porque eu tinha que ajudá-los, eles ajudavam eu, na verdade, a treinar o modelo. Então, eu tinha uma foto ali de um pulmão, e aí eles falavam, isso é Covid. Aí eu ia lá, marcava. Aí eu tinha uma outra foto que, para mim, era igual. E eles falavam assim, não, isso aí é pneumonia. Aí eu falava, como assim? Tá a mesma mancha? Tipo, não, isso aí é pneumonia. Então, eu fiquei assim, eu terminava a call, aí eu falava assim, caramba, eu fiz TI, eu fiz um tecnólogo na FATEC de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu tô trabalhando com gente de medicina. Cara, isso é muito fantástico, o poder que a tecnologia tem de conseguir fazer com que você fale com múltiplas áreas, para mim não tem algo tão fascinante quanto isso. É desafiador, mas ao mesmo tempo me fascina, né? E aí eu me tornei data scientist. O que acontece? Eu comecei a desenvolver mais modelos, participar mais da experimentação, participar mais de análise dos testes, de dados. Então, alguns projetos eu me distanciava um pouco da parte de só pôr em produção e eu ficava lá no beach para realmente criar esses modelos que fizessem bastante sentido para o negócio. E atualmente o meu desafio é ser Data Product Manager, né? Então, hoje eu estou um pouco mais próxima do business mesmo, entendendo quais são as features que a gente pode pôr nesse produto, cuidando de roadmaps e coisas do tipo, para que a gente consiga garantir uma entrega de eficácia. Eu uso dados um tempo inteiro, inclusive apoio a parte de arquitetura, eu apoio também nas decisões técnicas, porque é algo que eu não quero me distanciar. Então, é algo que eu gosto muito, eu estou gostando muito dessa oportunidade, estou me descobrindo também, aprendendo muito, é algo muito novo para mim, mas estou gostando muito, porque eu acho que umas coisas que vocês têm que ver na carreira de vocês também, que eu queria deixar aqui, como um conselho vejam sempre se um papel, ele pode te dar algumas skills que vocês gostariam de aprender. Então, por exemplo, você vai querer ser QA, vamos supor, você pode ver a parte de QA, e aí você fala, mas eu gostaria de aprender isso, eu vi que QA tem isso. Então, você não tem problema nenhum você experimentar áreas, né? Então, para você conseguir aprender mais algum ponto específico na sua carreira que você acha que você poderia melhorar. Então, o que eu queria mostrar para vocês também é que vocês podem experimentar. Então, experimentem novas áreas, se abram para o novo, porque pode ser que vocês encontrem muito ouro ali, que vocês gostam na carreira de vocês. E 2022, eu já tinha o Instagram desde 2018, mas em 2022 ele tomou a cara do Explica-me. Então, se vocês forem no Instagram e pesquisarem por Explica-me, vocês vão ver eu compartilhando conteúdo e falando de dados 100% do tempo, misturando um pouco com a rotina, que é tecnologia. E lá, eu respondo perguntas de pessoas que querem entrar na área, é onde eu compartilho o conteúdo com as dificuldades que eu tive, que eu não queria que fosse tão difícil para as outras pessoas. E é lá que eu também estou criando um curso
focado na parte de dados. Ele vai ter módulos de engenharia de dados, módulos de machine learning e também módulos de ciência. Questão de LinkedIn, de personal brand, vão estar lá também para você construir portfólio e tudo mais. A gente vai ter uma comunidade, a gente vai compartilhar vagas para que as pessoas consigam também acessá-las de uma forma mais fácil. Então, lá no Explica-me, foi como encontrar meu propósito mesmo. Então, eu saio do meu trabalho, das 8 horas do CLT, e aí eu vou para Explica-me. Então, sabe aquele negócio de fechar um notebook e abrir de novo? É exatamente isso. Passo finais de semana, passo feriados e tudo, ansiosa para mexer nele. Então, assim, é algo que eu realmente crio com muito carinho, é uma troca muito gostosa, eu aprendo muito, mas realmente eu nunca pensei que uma plataforma como o Instagram fosse possível me abrir tantas portas, de conhecer tantas pessoas incríveis e também permitir que eu aprendesse tanto. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Contem comigo para a jornada de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida de dados, podem me contatar. Eu vou estar muito feliz de poder falar com vocês. Eu espero que essa palestra tenha ajudado vocês de alguma forma. Contem comigo. Obrigada.